Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, seja com vocês. Olha, eu aqui me sinto realmente muito honrado, viu? Honrado de estar de volta à minha cidade, à minha casa, à minha família, a família de Deus nessa cidade que ao longo de tantos anos eu tenho visto nascer, crescer e multiplicar-se. Vocês são especiais para mim. Cleverson é um pastor tão amado. Cadê o Cleverson? Está aqui. Ele, sua tão querida esposa, gente do meu mais alto conceito, um coração tão precioso, um homem sedento de Deus. Isto me cativa o coração. Eu gosto de andar perto de gente assim que está ansioso, que quer conhecer melhor, muito mais, tem sede de Deus. Gente que acha que já conhece tudo, não precisa de mais nada, sinceramente, isso não me ajuda em coisa nenhuma, entendeu, Cleverson? Estou precisando de gente que tenha sede do Senhor, muito mais do que eu, para que eu possa dessedentar-me também. Então é um privilégio estar com vocês, eu agradeci o convite, muito me foi feito, é uma honra eu rever o meu amigo Roberto, este pai amoroso que gerou vidas preciosas, entre elas um obreiro tão querido e estimado que é o pastor Roberto. Obrigado, meu querido Roberto Monteiro, pastor também, um homem apaixonado pelo Senhor, e é um irmão tão querido, tão precioso, vivendo um momento importante na sua vida e ao lado de sua família. Eu me alegro revê-lo, com saúde e disposição. Prazerzaço. O Paulo ontem falou de mim. Paulo e Juliana são amigos preciosos, é gente preciosa. O Paulo eu o conheço há alguns anos, né? E houve época da nossa amizade em que eu vi o Paulo como um filho para mim. O Paulo era um filhão meu, a ponto de eu ficar, por vezes, indignado quando as coisas não aconteciam quando deveriam acontecer, ou quando alguém fazia desaforo para ele. Pode fazer desaforo para mim, mas não faça desaforo para ele. Você está entendendo? Eu acho que mais ou menos como Pedro, assim, né? Faça desaforo para mim, Pedro, mas não faça para Jesus. Senão eu passo a mão aqui na espada e te arranco a orelha fora. Então eu ficava mais ou menos assim com o Paulo. Então, vendo os primeiros dias, né, que ele vivia da responsabilidade pastoral, e os desafios, e o que me impressiona é a constância e a fidelidade, o amor, a perseverança dele, da Juliana, esta esposa tão querida que Deus tem lhe dado. Paulo, para mim, é uma inspiração. É um dos homens que Deus tem levantado nesta geração. Eu logo me entusiasmo com essas coisas. É um novo cântico que nós estamos querendo aprender, e a irmã só quis nos inspirar. Ora, que conversa é esta? Ora. Vai descontrair um pouco, né, pessoal? Descontrair um pouquinho, faz parte. Não é para mim o telefonema, não, né? Não. Tá, estou agradecido. Não, porque pode acontecer que alguém, né, quer falar comigo, avisa que agora não estou podendo. Mas, enfim, oportunamente falaremos. Mas, então, meu querido Paulo, que prazer estar com esse meu amado. É um amado meu. Às vezes eu o vejo como filho, às vezes eu vejo como irmão mais velho, às vezes vejo-o como um pai. Ele tem sido para mim uma inspiração para o Ministério da Comunidade da Graça, e nós desfrutamos de uma amizade muito, muito próxima, e eu sou grato a Deus pela vida do Paulo, que nesses dias tem me inspirado tanto, inspirado os líderes do nosso ministério. Paulo é um dos preletores, né, dos nossos encontros, obrigatórios nos nossos encontros. Obrigado, Paulão. Sueli, minha querida, vocês naturalmente mataram as saudades dela, notar que ela continua bonita, notou? Ah, minha filha, o cuidado que eu tenho com a bichinha. A única que eu tenho, vou fazer o quê? Se eu não cuidar bem, entendeu? Então, fazem 50 anos que nós estamos cuidando bem um do outro, e eu faço questão de vê-la cada vez mais bonita, mais ungida, mais abençoada, mais inspiradora, e esta ajudadora idônea que Deus me deu. Ela tem sido uma companheira muito especial para a minha vida.
eu sou grato a Deus por tê-la como a minha melhor amiga. Depois de Jesus, Sueli é tão importante para mim. E o Robertão, querido, obrigado, viu, Betão? E você, Luciana Débora. Senhora, né? Senhora Débora. Ela esmerou-se tanto, eu estou sendo alvo de tanto carinho de vocês. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, viu? Tá, Luciana, obrigado, Roberto. Você é um filho amado que eu tenho muito prazer. Tá? Filho amado, que eu tenho um prazer enorme ver sua vida, seu compromisso com o reino, o ministério que Deus tem lhe dado nesta cidade, e como você, com fidelidade, ao lado da Luciana, tem desenvolvido este projeto. Tendo seus filhos junto com você, o Felipe, tão precioso, o Rodrigão, velho de guerra, o alto comando, né, Rodrigo? Alto comando, gente querida minha, filhos e pastores muito especiais para mim. Eu dizia para o Roberto ontem, eu tenho muitos pastores e líderes ao meu lado. E eu faço anualmente um encontro com os filhos de pastores, com essa nova geração. Encontrei-me com eles agora, mais de 5.500 jovens estavam reunidos aqui em Sumaré, né, na Estância Árvore da Vida. E eu estava com eles, e eu estava dizendo para o Roberto, uma das coisas que me emociona e que me enche o coração de gratidão é que os filhos desses meus pastores, né, vêm para me procurar, vêm para estar comigo, vêm para me dar um abraço. Os filhos dos meus pastores me dão uma honra enorme. E esses dois são muito especiais para mim, o Filipão e o Rodrigo. São muito carinhosos, amorosos. Onde eles me veem, eles saem, não esquecem de levar o abraço, o carinho, né, da família. Obrigado. Esta é a nova geração de líderes da Comunidade da Graça, que será bem melhor do que a minha geração. Bem melhor. Porque eu creio que aquele que começou uma boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Então, obrigado por estar com vocês. Eu vou estar aqui até amanhã, né? Espero, se houver possibilidade. Se eu me sair bem agora, naturalmente, vamos ver como é que será a coisa. Mas deixa eu só lembrá-los de uma coisa. A palavra que o Senhor acabou de deixar no nosso coração, através do meu querido Paulo e do ministério, né, do Espírito Santo entre nós, para mim foi tão importante. Esta palavra trouxe ao meu coração um novo ânimo, um novo desafio. Eu estou desafiado a continuar cada dia mais animado no projeto que um dia o Senhor colocou no meu coração. Eu nutro um sonho que logo após a minha conversão, há 55 anos atrás, eu nutro um sonho no meu coração. É o sonho de fato, expressar a vida de Cristo, porque cristianismo para mim é Cristo vivendo de novo a sua vida em mim e em você. Cristo e sua vida em nós o significado do cristianismo. O cristianismo não é religião. O cristianismo é Cristo vivendo de novo em nós a sua vida. E uma das constantes perguntas que faço quando chego a uma reunião como esta, ou em outra qualquer, né, a primeira pergunta que eu tenho procurado fazer nesses últimos anos é a seguinte: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Depois que ouvimos agora há pouco, né, da parte do nosso querido Paulo, né, tão precioso tudo que vimos e ouvimos. E a minha pergunta é esta que eu faria agora: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que a gente se atreve a ter aqui algumas respostas ou não? Será que a gente gostaria de dar? Até eu gostaria de ouvir algumas respostas. Quem é Jesus para você? Posso ouvir? Sua salvação, vida. O que mais? Ele é o Filho de Deus vivo. O que mais? Não entendi. Amor, exemplo. Ele é verdade. O que mais?
Quem é Jesus para você? Hã? Libertador, sua libertação, amigo. Vamos, pessoal, vamos. Salvador, Senhor, o que mais? O médico, o que mais? Tudo. Acabou? Advogado, hein? Esperança. Ele é fiel. Sua alegria, que coisa boa. Hã? O que mais? Mas tá bom, para começar tá bom. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não foi isso que eu perguntei para vocês. Isso é verdade, Jesus é tudo isso que você falou. E tudo isso foi o que Ele fez por cada um de nós aqui. Salvador, médico, Senhor, vida, alegria, tudo isso é o que Ele fez por nós. Mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei quem é Jesus para você. Então a melhor resposta, quem poderia nos dar? O que é que vocês acham? Talvez fosse o apóstolo São Paulo. Quando Paulo escreve aos cristãos lá da Galácia, Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, você tem a sua Bíblia? Eu não trouxe? Serve a do Facebook também serve, né? A internet serve também ela. Mas está lá, Gálatas capítulo 2, versos 19. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo, se tivessem feito essa pergunta para ele, o que será que Paulo responderia, né? O que Paulo responderia para todos nós? O que será que ele responderia para mim e para você? Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Vamos lá, pessoal. Então vamos aqui. Verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem era Jesus para Paulo? Quem era Jesus para Paulo? Perguntasse para Paulo, Pastor São Paulo, quem é Jesus para você? O que é que ele diria? Olha, não sou mais eu quem vive. Agora Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu agora vivo, na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo responderia? Cristo é minha vida. Não sou eu mais. Eu encerrou. Carlos Alberto, a vida do Carlos Alberto, da Maria, da Cristina, do Tiago, do José, esta vida morreu. Porque agora, dizia Paulo, eu estou crucificado com Cristo. Esta é a experiência absolutamente necessária para todos nós que cremos em Jesus. Quando nós estamos indo a Cristo, reconhecendo os nossos pecados e misérias, nós reconhecemos que no Calvário Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades, além de nossas dores e enfermidades. Isaías capítulo 53. Ele se fez maldito por todos nós, e Ele tomou toda a nossa maldição, e tomou a vida maldita que tínhamos antes de conhecermos esta graça bendita do Senhor. Então, Ele fez de nós, no poder da sua crucificação, fez de nós amados filhos de Deus, quando Ele livrou-nos da escravidão da lei do pecado e do reino de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos deu agora um novo nome e uma nova filiação. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos do primogênito chamado Jesus.
Ele é o primogênito, é o primeiro de uma nova geração de homens e mulheres. No poder da morte com Cristo fomos crucificados e no poder da sua ressurreição fomos ressuscitados. Aí então o apóstolo São Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Portanto, agora, você não é mais você. Acabou você. Agora, Cristo é sua vida. Cristo é sua. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, o apóstolo, quer me acompanhar? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, o apóstolo São Paulo completa este nosso raciocínio, mostrando qual a razão da nossa existência. Qual a razão da minha e da sua existência. E ele, 14 e 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, quantos morreram? Todos. Encerrou. Quantos todos? Todos nós. Significa, vocês sabem qual é a raiz, a etimologia da palavra todos no hebraico, ou no grego, ou no aramaico? Vocês sabem qual é? Todos significa todos mesmo. Sem nenhuma invenção de moda. Todos nós que estamos aqui, em qualquer idioma, você está entendendo? Então, veja aqui o verso de número 14. Todos morreram. Quantos morreram? Mas morreram para quê? Qual o significado da vida? Qual o sentido? Qual o projeto? Qual o propósito? Olha lá. E ele morreu por todos, para que todos os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Então, agora qual o propósito de minha vida? Reviver a vida de Cristo, que veio viver a vida dele em mim. Portanto, Cristo, agora, quando alguém perguntar quem é Jesus para você, você dirá: Cristo é a minha vida. Tornou-se minha vida, porque eu estou crucificado com Cristo. Cristo agora é a minha vida. E Ele tornou-se Senhor da minha vida. Ele foi o meu Salvador, perdoador. Aí então acrescentamos todos os adjetivos que qualificam o trabalho de Jesus em cada um de nós. Mas Cristo é a nossa vida. Isso é básico para a gente saber como é que vai ser, então, o nosso ministério. Porque o grande problema do ministério nosso como cristãos é a gente não saber quem somos. E quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não tem identidade, não tem destino. Eu não sei quem eu sou. O que é que você está fazendo aqui? Qual o sentido da sua vida? Qual o projeto para o qual você foi recriado em Cristo? Incluído na morte de Cristo e na sua ressurreição. Na morte juntamente com Cristo você perde a sua vida. E na ressurreição juntamente com Cristo você ganha a vida dele. Então Romanos no capítulo 6 fala exatamente sobre este tema. Nossa inclusão na morte e na ressurreição juntamente com Cristo. Porque esta é a base do cristianismo. Qual a razão da minha existência? Quem sou eu? Eu sou membro de uma comunidade. Ótimo. Eu faço parte de um grupo. Estou ligado a uma célula. Que coisa boa. Isso tudo é bom, é importante. Que bom que você faz parte de um grupo que está interessado nas coisas espirituais do reino de Deus. Que ótimo. Mas isso não é vida cristã. A vida cristã é Cristo vivendo de novo a sua vida através de mim e através de você. Quando os primeiros cristãos saíram lá de Jerusalém, no primeiro século, por causa da grande perseguição que foi encetada contra a igreja em Jerusalém, eles chegaram até Antioquia da Síria. E naquela região, quando eles chegaram naquelas cidades da região, as pessoas disseram:
Olha, aí estão os cristãos. A Escritura diz que foi ali que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, porque a raiz, a etimologia da palavra cristão significa os parecidos com Cristo, com Jesus, semelhantes a Jesus. Olha como eles são semelhantes a Jesus. Não era a questão de semelhança física, mas era a mesma motivação, o mesmo projeto de vida, o mesmo amor, a mesma paixão, o mesmo interesse, o mesmo serviço, a mesma comunhão, a mesma unidade, o mesmo relacionamento. Ali estão os cristãos, os parecidos com Jesus. Quando certa vez perguntaram a George Miller qual o segredo dos seus êxitos, George Miller diz que, curvando-se até quase tocar no chão, curvando-se, ele disse: veio um dia em que eu morri. Dizia George Miller, morri completamente. Eu morri para George Miller. Morri para George Miller. Morri para as suas opiniões. Morri para as suas preferências. Morri para os seus gostos pessoais. Morri para a sua vontade própria. Morri. Morri para o mundo. Morri para a sua aprovação ou para a sua censura. Morri para a aprovação, ou mesmo para a censura, até mesmo dos meus irmãos e dos meus amigos. E desde aquele dia, tenho me esforçado por apresentar-me somente diante de Deus aprovado. Não sou mais eu, George Miller, agora Cristo é minha vida. Cristo é minha vida. Cristo é minha vida. O ministério da igreja em células está fundamentado sobre este conceito básico do cristianismo. Cristo vivendo de novo a sua vida em cada um de nós. Esta é a realidade do cristianismo e esta é a realidade dos desafios que têm sido colocados diante de nós para o exercício do ministério dos pequenos grupos, das nossas células. Esses pequenos grupos que identificam exatamente o exercício desta nossa nova natureza. Nós estamos sendo capacitados por parte do nosso Pai Celestial para repetirmos a vida de Cristo. Seus feitos, sua atitude, seus pensamentos, seus conceitos, sua vida, seu estilo de vida e desafios pessoais. Se nós reconhecemos que somos agora filhos amados de Deus e que nós agora somos herdeiros deste Pai Celestial, juntamente com o nosso irmão mais velho, que é Jesus, e que nós recebemos a carga genética, o DNA, do nosso Pai Celestial e do nosso irmão mais velho, Jesus, isso quer dizer que nós nos tornamos homens e mulheres capacitados pelo nosso Pai Celestial a desenvolvermos o mesmo ministério de Jesus. Não o meu ministério, não o ministério desse ou daquele, desta ou daquela, mas o ministério de Jesus. Tem um equívoco que a gente comete quando fala, é a minha igreja, porque agora eu vou até a minha igreja. Que sua? Isso é uma coisa que está na falência mesmo. Nossa igreja já nasceu falida. Nós não estamos comprometidos com a nossa igreja, estamos comprometidos com a igreja de Cristo. É dele a igreja. É em relação a esta igreja que as portas do inferno não podem prevalecer. Porque esta igreja é a igreja que invade as regiões das trevas, que invade o inferno. A igreja que vai buscar os perdidos onde eles estão, mesmo no vale da sombra e da morte. É a igreja que agride, que vai, que penetra, que vai em frente. É agressiva nesse sentido, né, de ousada, por causa do projeto eterno de Deus, que é buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Então, a igreja é o corpo de Cristo neste mundo. É Cristo vivendo de novo a sua vida neste mundo. Quando eu ouvia hoje o texto de João 4, que
Paulo querido nos apresentou com tanta graça, né? E o relacionamento de Jesus, quer com a mulher, quer com os discípulos, quer com as pessoas, né, ao redor dos seus discípulos e na cidade, o que é que nós fomos desafiados a fazer? O quê? Senão a repetir o mesmo estilo de vida e de ministério de Jesus. Não é o meu ministério, né? Não é o meu projeto. Vou estabelecer aqui um projeto diferente de Jesus. Eu vou conquistar os perdidos de acordo com o meu ponto de vista. E vocês esqueçam a metodologia de Jesus, não interessa a nossa melhor. Já nasceu falida. É a metodologia de Jesus que funciona. Porque a metodologia de Jesus começa exatamente com paixão. 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 E paixão é o resultado da vida de Cristo em nós. Ninguém pode apaixonar-se pelos perdidos se não estiver absolutamente comprometido com o projeto eterno de Deus, que é salvar os perdidos. Ninguém pode. Paixão. Paixão é o fundamento do projeto que nós estamos tentando desenvolver, meus amados. Quando alguém perguntou, Carlos Alberto, você com 71 anos, vai continuar fazendo isto, e pregando, e liderando, e fazendo? Eu falei, cara, eu estou pensando em ir até os 120. Vamos ver se vai dar chance. Vamos ver, vou incomodar muita gente com 120, eu acho que, né? Meu Deus do céu, vou incomodar, mas não tem importância. Bom, eu disse, olha, o Senhor tem me dado saúde e capacidade de eu continuar nesses dias. Espero nele que ele me ajude e me renove, para que, se eu não puder, continuem vocês. Melhores do que eu, mais ungidos do que eu, mais tementes a Deus do que eu, mais cheios do Espírito do que eu, muito mais. E é fácil isso, não é difícil, não é fácil. Né? Tira de letra facilmente. Apaixonados. E eu disse, mas Carlos Alberto, por que você não para e você vai aqui, você vai lá? Qual é o problema? Dizia o Thomas Fuller, um cristão de nome Ada, dizia o seguinte, quando o coração arde, algumas fagulhas saem voando pela boca. O coração está em chamas. As fagulhas saem pela boca. Quando você encontra-se com alguém apaixonado por Jesus, o que é que acontece? Você também é contaminado pela mesma paixão. Se você ama ao Senhor, amará o que o Senhor ama. É o resultado disso. E o Senhor ama as pessoas. Ama. Dizia um escritor americano, também reconhecido, Reg Lish, dizia o seguinte, o sucesso não é o resultado de uma combustão espontânea. Primeiro você precisa se incendiar. 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 Fogo precisa nascer no coração. O que estimula o crescimento é a paixão. É a paixão que alimenta a visão. É a paixão que lhe dá poder. Líderes apaixonados por sua missão criam a visão. Paixão é o primeiro passo para a conquista. Paixão aumenta a força de vontade. Paixão muda vidas. Paixão me transforma. A paixão torna possível o impossível. E é fundamental você amar o que você faz. Nunca faça algo só para você agradar a outra pessoa. O desejo tem que ser seu. Paixão. Por que é que eles falam isso? Porque quero ler para vocês alguns dados. No Brasil hoje, 7.000 pessoas até a meia-noite vão morrer. 7.000 pessoas morrerão hoje no Brasil. 7.000 morrerão. Significa que 300 pessoas vão morrer no Brasil por hora. Na próxima hora, mais 300 brasileiros vão morrer. Sabiam disso? Você sabia que 2 bilhões e 300 milhões de pessoas nunca ouviram
as boas notícias do Evangelho de Jesus? Você sabia que 8.000 povos ainda não foram alcançados pelo poder do Evangelho, da graça redentora e salvadora de Jesus? Você sabia que existem 4.500 línguas sem tradução das Escrituras no mundo? 4.500 sem tradução. Você sabia que 85.000 pessoas morrem por dia e 74 pessoas por minuto sem nunca terem ouvido o Evangelho no mundo? Sabia disso? 85.000 pessoas morrem por dia sem terem ouvido o Evangelho. Você sabia que 500 milhões de chineses nunca ouviram a respeito de Jesus? Você sabia que 11.000 cidades e vilas na Índia não tem um único convertido a Jesus? Sabia disso? Você sabia que países como a Arábia Saudita, Mauritânia, Coreia do Norte, não tem uma única igreja cristã aberta? Você viu as últimas notícias agora do Iraque, né? O Iraque estabeleceu como religião oficial do Estado o islamismo. E todos que não foram islâmicos ou saem fora do país em 24 horas, ou adotam o islamismo como a sua religião e sua fé, ou então serão mortos. Filho, está chegando a hora da gente se definir. E eu estava vendo um comentário que 95% dos cristãos pularam fora. Saíram já do Iraque. Eu não sei o que eu faria também. Nem me pergunte. Amo tanto a Sueli, não consigo viver sem ela, você está entendendo? Então, talvez estivesse voltando, né, filha? Tá certo. Você está entendendo? Agora eles perguntam alguma coisa. E a resposta qual é? A resposta qual é? A igreja tem a resposta? Se você não imita a Cristo, quem é que você imita? Hã? Se nós não reproduzimos a vida de Cristo, reproduzimos a vida de quem? Lembra-se Paulo desafiando seus discípulos e a todos nós, quando ele dizia: sede vós meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aí você imita quem? Um pastor amigo meu que me contava a respeito da experiência que ele teve com essa declaração, quando ele falava sobre exatamente o texto de 2 Tessalonicenses 3, 7 a 9, que fala sobre sermos imitadores de Cristo. Aí ele ouviu um pastor pregar sobre este tema e ele foi ao pastor e disse: senhor, sabe que eu nunca preguei este tema? Falou o pastor: nunca preguei sobre sermos imitadores de Cristo? Nunca preguei. Ele disse, o pastor perguntou, mas por quê? Nunca tive coragem, porque sou uma pessoa imperfeita, tantas limitações, tantas dificuldades, eu tenho, às vezes, algumas situações na minha vida que ninguém deve saber, ninguém pode saber. Então, o pastor falando para o outro, né? Aí este pastor, meu querido pai na fé, modelo para a minha vida, um homem que me inspirou, me abençoou muito ao longo de muitos anos, pastor Antônio Elias, presbiteriano, querido, lá de Niterói. Antônio Elias perguntou para aquele pastor, talvez jovem assim, como eu, perguntou para ele: escuta, filho, se você não imita Jesus, quem é que você imita? Se não é a Cristo que você imita, quem você imita? Dá para a gente pensar um pouquinho? E a razão da falta de resposta a esta pergunta é porque nos falta convicção. Paixão sem medida. Paixão sem limite. Paixão exagerada. Paixão completa.
por Jesus. Então a gente pensa que cada atividade ministerial, cada responsabilidade que recebemos aqui a acolá, ela é apenas uma maneira da gente continuar exercendo a nossa função como bons religiosos. Quero dizer para vocês que isto é apenas o secundário. O prioritário é Cristo, minha vida. Isto determina tudo que vamos fazer, porque determina tudo o que nós somos. Quem é Jesus para você? Quando você declara Ele a minha vida, você determina, é a vida dele que vai expressar-se através de mim. Minha paixão pelos perdidos, meu desejo sincero de ganhá-los, de trazê-los. E se o modelo que a Escritura me oferece, dos pequenos grupos, das nossas células, é um modelo que eu posso aproximar-me deles, amá-los, servi-los, lavar-lhes os pés, para que eles continuem fazendo isto uns com os outros, esta é a minha paixão, é isto que vou fazer. Eu quero só pensar com vocês rapidamente em algumas ideias sobre uma experiência fantástica da igreja em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou pensar algumas coisinhas com vocês rapidamente aqui. Atos no capítulo 2. Aí está para mim um desafio. Se vocês perguntarem qual é o modelo de igreja que eu persigo, eu vou dizer, foi ordenado ao ministério pastoral há 50 anos atrás. Este é o modelo que eu persigo. Eu não consegui, deixa eu confessar para vocês, eu não consegui ainda ver este modelo perfeito, completo, não consegui. Mas eu não desisto. E quando, às vezes, a Sueli me vê triste, às vezes ela me vê decepcionado com algumas situações, ela diz, não desista, porque eu estou com você. E nós vamos junto. Não desista. Ela me anima muito, me fortalece, me motiva muito. Eu diz, não desista, eu estou com você. Quando eu, às vezes, estou meio alquebrado, meu filho Carlos Júnior, meu filho Ronaldo, hoje pastores na comunidade sede junto comigo, minha filha Alessandra, dizem assim, pai, não se preocupe. Se você não conseguir, nosso compromisso é de continuar, pai. Nós vamos continuar o que você está sonhando, pai, porque é o sonho do coração de Deus. Meu neto mais velho, Carlos Eduardo, estudando direito, se preparando para exercício de uma função importante na vida pública, se Deus permitir, mas apaixonado pelo ministério, pelo serviço. Ao Senhor disse, vou, que eu me reúno uma vez por semana com ele. Saio para ter um tempo com ele, para fazer o meu discipulado pessoal com o meu neto. E ele diz, vou, fique tranquilo, vou. Eu tenho um compromisso, vou, de te apoiar todos os dias da minha vida. E o dia que você não estiver mais aqui, vou. Eu prometo a você que eu vou continuar, vou te cooperar, vou te ajudar, vou ajudar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a vida de Cristo, em mim e em Sueli, não motivarem os meus familiares em primeiro lugar, é melhor eu parar de pregar o Evangelho. O cristianismo começa na minha relação pessoal com o Senhor, na sua intimidade diária e na minha vida familiar. Esses são os pilares fundamentais da vida cristã. Se nem minha família. Vocês sabem, eu sou pai de 6 filhos. 3 naturais e mais 3 sobrenaturais, adotivos. Sobrenaturais vieram de maneira sobrenatural para que nós servíssemos a eles. Hoje todos eles são casados, vocês sabem disso, são casados. Sou avô de 16 netos. E quando eu falo sobre a minha credencial, que um dia o diabo quis manchar da minha credencial, eu digo, porque eu e toda a minha família servimos ao Senhor. Toda a minha família.
filhos, noras, genros, netos e oportunamente os bisnetos também. Porque o que faz diferença não é a nossa religião, é a vida de Cristo em mim e em você. Ela determina os passos do futuro. E eu às vezes me desanimo se ele diz, eu estou com você. E alguém pergunta para mim, por que você não desiste? Por causa da paixão. Paixão. Isto me move, me motiva a viajar, a sair, a andar, a correr. Estive agora com jovens lá em Sumaré, né, pregando no encontro, né, na nossa juventude, mais de 5.500 jovens. E aí eu preguei para eles lá a manhã toda, né, eles me deram a manhã toda, certo? Disseram, coitado do rapazinho, precisa falar um pouco mais, vamos dar uma chance para ele falar um pouquinho mais, né, cara? Aí deram uma chance para ele. Aí tínhamos uma manhã linda entre nós. Aí a moçada vinha e falava, nossa, o pastor Carlos Alberto está com 71 anos e está nesta pegada. E agora vem aqui e volta e tem compromisso e volta. Onde está o segredo? Paixão. 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 É Cristo em vós. Esperança? É Cristo em vós. Esperança. Se Cristo é a vida, é sua vida, esta é a razão da sua paixão. Vamos ver como é que funcionava esta paixão numa igreja que eu admiro, que eu sigo como modelo. E aqui eu chamo de os pilares fundamentais desta igreja no Novo Testamento. Dá para dar continuidade? Aí, filho, Felipe, velho, dá para dar uma força para o tio aqui? É? Então, obrigado. Dá. Obrigado. Ah, que eu estou olhando lá no outro. Ah, tá. Então, está aqui. A primeira questão básica que eu vejo aqui, não tem nenhuma novidade para vocês. E eu quero que vocês saibam comigo, Atos dos Apóstolos, sabe aqui comigo, rapidinho, Atos dos Apóstolos. Antes da gente só passar uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Veja só. Verso 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados. E houve naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E estas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso que acontecia, acrescentava-lhes o Senhor, o que é mesmo? Os que iam sendo salvos. É isto que eu costumo chamar de relacionamento significativo, ou como vocês estão dizendo, relacionamentos contagiantes. Aqui eu vejo um modelo do relacionamento contagiante, por contágio. Começou o relacionamento na vida da igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estavam fundamentando as vidas no ensino da palavra, na doutrina, na comunhão, nos relacionamentos, na fraternidade, na participação conjunta, nas relações interpessoais, no partir do pão, no sentar-se à mesa, no estarem juntos, e também nas orações. Nas orações, isso para eles era fundamental. Quer dizer, não era só sentar-se à mesa para comer, mas era também estar diante do Senhor, com o coração aberto, o grupo que se reunia para orarem juntos, para jejuarem juntos, para tratarem dos assuntos do reino de Deus juntos. Eles estavam juntos, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O resultado que eles foram obtendo, e nós vamos dando sequência, era que na medida em que eles mantinham este relacionamento, o verso de número 43 diz que veio sobre todos eles temor.
havia temor. Quer dizer, eles estavam tão impactados com as verdades que eles estavam ouvindo e do relacionamento que estavam estabelecendo, que eles levavam Deus a sério. Ouviam as verdades pela doutrina, pelo ensino, e então levavam a sério as verdades que eles estavam ouvindo, com a responsabilidade de praticarem aqueles princípios e aquelas verdades. E então, os resultados é que havia milagres. Verso 43 diz que os milagres aconteciam. Verso 44 diz que havia unidade e comunhão, porque os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. O verso 46 diz que uma paixão deles era a paixão de estarem juntos, de manterem relacionamentos significativos e contagiantes. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isto quer dizer que eles estavam comprometidos agora também em trazer para perto de si as pessoas com quem eles começavam a se relacionar. Não só com a visão de cuidar bem destas pessoas, mas de levá-las ao conhecimento das verdades de Deus através de um discipulado franco, que se expressava com simplicidade, que se manifestava não por obrigação, não por lei, mas que se manifestava pela paixão que no coração deles habitava. Eles passaram a entender que as suas responsabilidades eram responsabilidades inerentes da vida cheia do Espírito Santo que eles haviam experimentado dias atrás. Porque cheios do Espírito Santo, eles agora ganharam a capacidade de relacionarem-se uns com os outros. Não somente com os da família de Deus, mas com os de fora. Porque quando foram batizados com o Espírito Santo, as línguas que eles começaram a falar e as verdades que começaram a ser destacadas eram aquelas que faziam com que eles entendessem que a responsabilidade não era só com a nação de Israel, mas era com todos os que estavam reunidos em Jerusalém e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Era a responsabilidade deles de contaminarem todas aquelas regiões com as mesmas verdades que eles estavam provando. Então, trouxeram para as casas, porque nas casas eles podiam manter relacionamento contagiante, relacionamento significativo. Era nas casas que eles poderiam agora trabalhar com pessoas que próximas a eles seriam agora os instrumentos de contágio aos seus familiares, a outras famílias. E assim você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos a sequência dessas verdades. As casas dos primeiros cristãos foram contagiadas. A casa, por exemplo, do carcereiro de Filipos foi contagiada exatamente com as verdades do Evangelho de Jesus que Paulo e Silas anunciaram e que transformou aquela família toda, numa noite só, numa família de discípulos de Jesus. E lá nasce também a igreja na cidade. Lá nasce também em Filipos a segunda igreja na cidade, se assim eu posso dizer. Então, meus amados, os relacionamentos que provocam esse tipo de contágio são os relacionamentos saudáveis de amor, que provocam serviço, cuidado, zelo, paixão, interesse pelas pessoas. Isto que leva a alcançar o seu próximo, isso que leva a apaixonar-se pelas pessoas, não somente saber da sua necessidade, mas saber do seu potencial, em que esta criatura pode tornar-se, que tipo de instrumento Deus vai agora gerar para que ele seja instrumento abençoador a todos os povos, tribos, línguas e nações, ou até os confins da terra. Então, esta era a igreja que, impactada que fora
pela graça transformadora do Senhor, havia se tornado um polo de contágio na cidade de Jerusalém. E o que é que aconteceu? Houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Aqui dizem, pessoas aqui eram homens, mas que talvez o número fosse talvez 3 vezes mais do que isso. 15.000 pessoas que na cidade foram alcançadas pelo poder do Evangelho que as contagiou. E era tão impactante, que a Escritura diz que o resultado daquele relacionamento entre eles era simples. O verso 47, que nós repetimos na sua leitura, diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, o Senhor, enquanto isto, acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Quem acrescentava era o Senhor. Por causa da vida impactante de cada um deles, do amor e do serviço que cada um deles manifestava, o resultado é que as pessoas ficavam interessadas em saber qual era a fé, qual era a verdade que aquelas pessoas possuíam, o que levava aquelas pessoas a fazerem o que elas faziam, desinteressadas. Serviam, cuidavam, repartiam, cuidavam uns dos outros, abençoavam uns aos outros. Hoje eu fico pensando, e a história da igreja nos nossos dias, como tem sido? Sinceramente, às vezes eu fico frustrado comigo mesmo, por saber que depois de tantos anos, a gente tem alcançado talvez tão poucos resultados. Onde está esta igreja do Novo Testamento? Onde está a repetição do modelo da matriz? Aqui nós não tínhamos os poderosos evangelistas saindo, se bem que levantados, depois foram alguns deles, por um determinado tempo. Mas aqui havia uma igreja que contagiava, por causa do estilo de vida vivido entre os cristãos, que resultava num testemunho tão significativo que contagiava toda a cidade. Que tristeza quando hoje o mundo ímpio ao nosso redor olha e vê as nossas maledicências, olha e vê as nossas divisões, olha e vê o nosso modelo de igreja mais parecido com um clube do que com a família de Deus neste mundo. Isto para mim vou dizer, a coisa que mais me entristece como cristão e como pastor, sabe o que é? É ver as tolas divisões que os cristãos estão praticando. Não gosto mais, acho que o sermão não é tão mais eloquente, acho que ele não é mais tão simpático, acho que ele não me cumprimentou, acho que ele não me deu atenção, acho que ele não me deixou testemunhar. Um pastor falava comigo, né, que ficou tão triste, tão frustrado, porque ele soube que uma família estava saindo da sua congregação. E disse, fui tentar saber qual a razão. O seguinte, é porque o chefe da família dizia o seguinte, que ele havia tido uma experiência tão maravilhosa que ele havia ressuscitado. E ele havia ressuscitado, estava enfermo, com a morte e tudo, ressuscitou, e ele então estava saindo pelas igrejas, dando o seu testemunho. Mas naquela igreja não lhe deram oportunidade dele pregar e dar o testemunho, ele estava indo embora. Bilo, 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 lá, teteia. Lembra-se dessa expressão? Essa é uma expressão nossa paranaense aqui, viu? A turma não conhece, os paulistas não conhecem aqui. Isso é coisa nossa. Bilo, bilo, lá, teteia. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Que infantilidade, que criancice, que carnalidade. Agora, onde está a vida de Cristo que nos impressiona? Onde está a vida de Cristo que nos impressiona? A pessoa abandona porque não deixaram pregar e dar o testemunho. Ele dava em todo lugar, não deram naquela igreja, ele foi embora. Entendeu? É porque as pessoas entendem que este grupo é um clube. E num clube é assim. A gente frequenta o clube, enquanto o clube nos oferece algumas atividades, né?
algumas atividades, regalias, atividades, nos oferece uma boa quadra de esportes, né, para praticar exercícios, nos oferece uma boa quadra de tênis, nos oferece uma boa piscina. O dia que não tiver tudo isso, procura um outro clube na cidade que tem tudo isso. Então as pessoas mudam de clube como se muda de roupa cada dia. Mas os plantados na casa do Senhor, diz o salmista, os plantados na casa do Senhor, são aqueles que frutificam, que prevalecem. Os plantados. Esta planta aqui é linda, vocês não acharam? Daqui a uma semana não existirá mais. Por quê? Porque não está plantada. Ela foi montada de árvore, de folhas bonitas, de flores muito bonitas, mas não está plantada. Somente os plantados é que produzem frutos na sua estação própria. Só os plantados é que se reproduzem, é que têm folhas e frutos abundantes. Plantados. Quem está plantado, dizia o salmista. Irmãos queridos, este cristianismo que alcança os outros, que abençoa os outros, que contamina os outros, que contagia os outros, é o cristianismo da vida de Cristo. Amorosa, fiel, leal e apaixonada. E o modelo da igreja em Jerusalém, com algumas ideias que eu deixo para o coração de vocês, está aí. O resultado é que as pessoas iam se convertendo. À medida que ouviam este evangelho, se convertiam. Onde havia generosidade, amor, serviço, eles estavam juntos, servindo a Deus, caindo na simpatia de todas as pessoas da cidade. E enquanto isto, eles iam sendo alcançados e salvos pelo Senhor. Queremos um cristianismo contagiante? Vamos começar das nossas células, os nossos pequenos grupos. Que bom, porque no pequeno grupo a gente pode cuidar melhor das pessoas, atendê-las nas suas reais necessidades, servi-las melhor, amá-las melhor, alcançar seus familiares. É lá o lugar onde podemos trazer as pessoas que gostaríamos de vê-las transformadas. É lá, é um lugar onde as pessoas vão sentir-se amadas, não usadas. Tome cuidado com isso. Não usadas, amadas, bem cuidadas, apaixonadamente servidas e abençoadas. Isto proporciona um impacto na nossa sociedade, que é essa sociedade de interesse pessoal, né? Sociedade mercantil que nós vivemos, sociedade egoísta, em que as pessoas, quando abrem a porta da sua casa, abrem para ver se elas vão, pelo menos tirar proveito de alguém. Alguns empresários, às vezes nós temos perdido, sabe por quê? Um deles falou comigo em São Paulo um tempo atrás: pastor, eu deixei de frequentar a célula. Por quê, filho? Deixei de frequentar porque é o seguinte: todas as vezes que eu fui lá, no final, alguém me procurava para ver se eu podia emprestar dinheiro para eles. Entendeu? Não pode ver um empresário, alguém que tenha recursos, para ver se vai tirar algum proveito. Que pena isto, que mentalidade esta que não deve ser nomeada entre nós. O evangelismo das células produz um contágio de amor, que salva, que transforma, que impacta o mundo. O que impactou Jerusalém, impactou Tessalônica, impactou lá Antioquia da Síria, e que naturalmente precisa impactar Foz do Iguaçu. Porque uma coisa eu posso negar, curas, milagres, e tudo isso eu posso negar. Não, isso aconteceu, foi acaso, foi psicologia, uma regra, foi autoajuda, foi qualquer outra. Tudo nós podemos argumentar, né, e contestar. Mas uma coisa não dá para contestar: o serviço, o amor, o cuidado que nós vamos ter uns com os outros, vendo-os transformados em pessoas mais parecidas com Jesus, assim como nós o somos. Sede vós, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, dizia Paulo, desafiando os irmãos a serem os instrumentos que Deus haveria de usar
Na medida que eles se tornassem mais parecidos com Jesus, repetindo os feitos e o ministério de Jesus, alcançando as pessoas, trazendo-as para o reino de Deus e vendo-as transformadas pela bondade, misericórdia e graça do nosso Pai. Que o Senhor nos ajude. Que ajude a gente aqui em Foz do Iguaçu, mas no Brasil lá fora. Que me ajude em São Paulo, onde eu estou, e no Brasil, onde nós estamos hoje em dia. Das coisas que tem trazido tanta alegria para o meu coração é saber hoje que lá no Japão, na cidade de Nagoya, no Japão, uma das nossas comunidades lá tem sido um instrumento transformador da vida dos japoneses. Que japoneses não se rendem a Cristo, assim como nós, como diz o Paulo, que cai de maduro. Lá não. Lá eles querem saber como é que é esse negócio de arrependimento. Arrependimento é fácil, negócio de você faz o mal para os outros, mata os outros, pede perdão, está perdoado. Isso é muito fácil. Para eles, uma atitude criminosa precisa ser disciplinada e corrigida, né? Daí o fato que muitos deles até buscam suicídio. É um dos países com maior índice de suicídio no mundo, é o Japão. Que eles são muito perfeccionistas nesse sentido, e legalistas. Eles, se não passam na faculdade, se não passam no exame, se não conquistam lá uma meta, muitos deles acabam se suicidando exatamente por causa disso. Eles se acham incompetentes, frustraram os outros, erraram. Alguns, teve até um político há pouco tempo atrás, né, que andou se suicidando lá, né, andou roubando lá e suicidando. Ah, se chegasse no Brasil isso, não, pessoal. Suicídio coletivo. Não é não? Terrível, né? Então, fiquei tão satisfeito quando o pastor Edmilson falou comigo lá do Japão, um dia desses, me contando que como tem sido para eles tão importante a visão que um dia eles receberam da parte do Senhor, né, de transmitir este evangelho do amor e do perdão para os japoneses, que eles, quando eles entendem essas verdades, eles ficam impressionados e eles querem experimentá-la. Que o Senhor nos ajude, nos use para abençoar até os confins da terra. Vamos ficar em pé, por favor. Gostaria de convidá-la a tomar as mãos do seu irmão. Na reunião passada, nós individualmente pedimos ao Senhor que nos ajudasse individualmente. Agora, nós somos membros da família de Deus. Deus nos chamou para fazer diferença nesta cidade. Fico tão feliz quando vejo os pastores Cleverson, o Roberto, o pastor Eliseu. Está aqui o Eliseu hoje? Não está. Eliseu e outros tantos aqui na cidade que têm a mesma concepção, têm o mesmo entendimento, estão unidos. Fico tão feliz com isso. Que bom se a gente pudesse fazer diferença nessa cidade pela expressão da nossa unidade e amor uns pelos outros. Que quando as pessoas veem a gente divididos, eles ficam pensando, eu não quero entrar num negócio desse. Dividido, eles falam de unidade e amor, e um briga com o outro, um mete o pau no outro, um fala mal do outro, um rouba a ovelha do outro. Coisa louca, nojenta, não é verdade, pessoal? O Senhor nos perdoe esse pecado horrível, né, que a gente pratica tantas vezes e que a gente arrependido não volte a cometê-los. Eu queria que você fizesse o seguinte agora, que nós orássemos uns pelos outros. Senhor, meu irmão, fortalece, renova, fortalece a paixão no coração do meu irmão. Cristo é a vida dele, Senhor. Faz com que a vida do teu Filho Jesus se manifeste através dele. Vamos orar uns pelos outros agora.
Pai amoroso, com gratidão eu oro pelos meus irmãos, selando esta unidade na unção do Teu Santo Espírito, que há de fazer com que cada um deles se torne um instrumento Teu nesta cidade, nesse estado, nesta nação e entre as nações, como membros do Teu corpo inquebrantável, vitorioso. Bendito sejas para sempre, Senhor. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Não. Vai lá. Não, vou sozinho. Conhecem esse cântico? Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Deixa eu perguntar, quantos de vocês nunca tinham ouvido esse canto? Nunca tinham ouvido? Deixa eu ver. Não? Já acabei de cantar, vocês não ouviram? Não, mas assim não. É por isso que eles não cantam comigo, cara. Você está entendendo? Entendeu, Renan? Eu acabei de cantar, eles não ouviram. Então vai, os que ouviram me ajudem, tá? Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Posso pedir um favor para você agora? Tá? Já que você ouviu, cantou comigo, você vai soltar as mãos do seu irmão da direita e da esquerda e você vai fazer esta declaração para o seu irmão, abraçando e cantando, dizendo assim: somos um corpo em Cristo. Aleluia. Abraça seu irmão. Somos um corpo.